Olá, galera! Meu nome é Manuel, sou professor de Geografia e YouTuber e estamos aqui para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é: por que nosso sonho é ser opressor? Mas antes eu queria fazer aqueles pedidos de sempre. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para que eu consiga chegar a um número maior de pessoas. Além disso, vou lembrar vocês que eu estou com uma campanha lá no Apoia-se que vai aparecer aqui e também está linkado na descrição desse vídeo. Vamos lá, galera! Bom, galera, alguns de vocês já devem saber que esse ano a gente comemora o centenário de nascimento do Paulo Freire. Para quem não conhece, Paulo Freire foi um importante educador brasileiro que tem uma vasta produção intelectual, uma produção teórica sobre a educação no Brasil, mas que também tem uma grande quantidade de trabalhos práticos, de ações práticas. Vocês, se quiserem pesquisar aí, procurem um projeto de alfabetização do Paulo Freire durante a década de 60, 70. Enfim, Paulo Freire foi um sujeito bastante importante para o pensamento crítico brasileiro. Não é à toa que durante o período da ditadura civil-militar brasileira, o Paulo Freire precisou se exilar fora do país. E é justamente nesse momento que o Paulo Freire internacionaliza seu pensamento, se tornando um dos pensadores brasileiros mais citados no mundo. E o vídeo de hoje ele é baseado na obra-prima do Paulo Freire, pelo menos o que eu considero ser a obra-prima, que é A Pedagogia do Oprimido, que é esse livrinho aqui, que eu já li bastante, já li umas 2, 3 vezes inteiro. E é o livro que tem ali a base para o que o Paulo Freire enxerga como a pedagogia do oprimido. No vídeo de hoje, eu vou aprofundar justamente o embasamento filosófico da pedagogia do oprimido. Então esse livro aqui ele é dividido em vários capítulos, e no primeiro capítulo o Paulo Freire ele faz justamente uma justificação da pedagogia do oprimido. E ele justifica a pedagogia do oprimido nos mostrando como que funciona a dialética da opressão, a dialética entre opressor e oprimido, e o que a gente precisa fazer para superar essa dialética, beleza? Para entender essa dialética da opressão, eu dividi esse vídeo em duas partes. Na primeira, a gente vai entender a contradição entre opressor e oprimido, e na segunda parte, a gente vai entender a superação dessa opressão. Esse vídeo, ele parte não só da existência do centenário do Paulo Freire esse ano, mas também de um fenômeno que acontece muito na internet, que é o compartilhamento de uma famosa frase do Paulo Freire, em que ele fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, o vídeo de hoje não vai falar sobre a questão pedagógica estritamente. Talvez num próximo vídeo, se vocês gostarem, comentarem, curtirem, e aí eu posso fazer um próximo vídeo explicando ali o antagonismo da educação freiriana com a educação bancária, mas no vídeo de hoje a gente não vai focar nisso. A gente vai focar estritamente na contradição, na dialética da opressão. Para começar, é preciso entender o que o Paulo Freire está chamando de opressão. Ele inicia esse livro falando sobre a capacidade que o ser humano tem de se colocar enquanto objeto de seu próprio pensamento. E a partir desse movimento de objetificação de si próprio, o ser humano ele consegue pensar os problemas humanos. E Paulo Freire vai apontar que o maior problema humano é o problema da humanização. Para Paulo Freire, o mundo, sob o modo de produção capitalista, é um mundo que produz um processo de desumanização. O que seria esse processo de desumanização? Para Paulo Freire, a humanização, ou seja, o ser mais, o ser humano por inteiro, é a vocação dos seres humanos. É aquilo que os seres humanos precisam alcançar. Mas no modo de produção capitalista, a gente tem a produção da desumanização. Por quê? Porque no modo de produção capitalista há uma restrição do que é ser humano a uma pequena parte da população que é formada pelos chamados opressores, enquanto que a maior parte da população, os oprimidos, sofrem com um processo de desumanização.
Então, para Paulo Freire, essa é uma contradição fundamental do mundo em que nós vivemos. E nesse mundo, a desumanização ela é promovida através da violência dos opressores sobre os oprimidos. E essa violência ela pode se dar de várias formas, tanto material quanto simbólica. Um exemplo material, quando a gente tem o espólio das populações colonizadas, ou quando a gente tem a hiperexploração sobre a classe trabalhadora. E simbólica, porque toda essa organização, toda essa estrutura material, ela vai refletir numa construção da subjetividade humana. E a gente vai falar disso um pouco mais à frente. Então, para Paulo Freire, os oprimidos possuem a tarefa de pôr fim à dialética da opressão. Por quê? Porque são os oprimidos que, do seu ponto de vista, conseguem enxergar a violência que é esse sistema, beleza? Mas isso não é um movimento mecânico, a gente vai falar também sobre isso no vídeo de hoje, tá? Não é, como muita gente fala sobre o lugar de fala. O Paulo Freire não faz uma defesa do lugar de fala, ele está fazendo uma defesa de outra coisa que a gente vai falar mais adiante. Mas, para fazer essa superação da dialética da opressão, os oprimidos precisam primeiro eliminar o opressor que habita dentro de si. Porque para Paulo Freire, esse modo de produção que é fundado na violência, ele cria, obviamente, uma estrutura material que influencia na subjetividade dos indivíduos e dos grupos sociais. Então a subjetividade dos oprimidos, ela foi invadida por uma consciência que não é uma consciência para si, mas uma consciência para o outro. E esse outro, obviamente, é o opressor. O que significa isso? Isso significa que quando os oprimidos pensam a superação da dialética da opressão, eles pensam ainda com uma grande sombra do pensamento da consciência opressora. Para Paulo Freire, os oprimidos eles estão imersos nesse mundo de opressão. E por isso, pensam ainda com a cabeça do opressor. Então ele nos explica que os oprimidos carregam ainda uma consciência que é a consciência do opressor. Então, quando imaginam um futuro, quando imaginam a superação da dialética da opressão, os oprimidos não conseguem imaginar de fato uma superação. Mas o que eles imaginam é eles saindo da condição de oprimido e chegando até a condição de opressor. Então a gente pode pegar como exemplo, bastante banal, é a pessoa que é pobre, cujo principal objetivo dela é se tornar rica e não pôr fim à pobreza. Então o Paulo Freire aqui ele faz uma defesa muito clara de um pensamento coletivo, não individualista. Porque quando a gente pensa a pobreza, né, quando a gente pensa a desigualdade do ponto de vista individual, é eu saindo da minha condição de pobre, da minha condição de oprimido e me tornando um opressor, ocupando esse lugar de opressão. Quando a gente pensa do ponto de vista coletivo, somos nós pondo fim à desigualdade, à pobreza e à miséria. Já o opressor, para Paulo Freire, ele tem a tarefa de superar a falsa generosidade. O que é a falsa generosidade? É só a gente pensar na caridade, né? O que é a caridade? É você que tem muito doar para quem tem pouco. Então os ricos que têm muito, porque acumulam muito capital, acumulam muito dinheiro dentro do modo de produção capitalista, sempre tem muito para doar. Então, frequentemente vocês vão ver gente milionária ou bilionária fazendo doações para instituições de caridade, fazendo doações para pessoas mais pobres, etc. Mas para Paulo Freire isso é uma falsa generosidade. Por quê? Porque esses opressores, apesar de estarem realizando a generosidade, eles estão realizando essa generosidade a partir do fruto da própria opressão. Ou seja, a pessoa ela é milionária ou ela é bilionária porque ela oprime, porque ela rouba a mais-valia da classe trabalhadora. Então ela pega uma parte dessa mais-valia, doa para a classe trabalhadora e acha que dessa forma ela está realizando uma ação humanista. Que, na verdade, para o Paulo Freire vai ser uma ação humanitária, não humanista. Então, para o Paulo Freire, a verdadeira generosidade do opressor é ele se somar à luta dos oprimidos para a superação da dialética da opressão. E se somar à luta não é nunca olhar para a classe oprimida de um ponto de vista superior. Ou seja, a tarefa do opressor não é guiar os oprimidos
a revolução, a superação da dialética da opressão. É estando com os oprimidos, superar a dialética da opressão. Isso me lembra muito que o Galiano falava sobre caridade e solidariedade, né? Para o Galiano, a caridade é algo vertical, sempre feito de cima para baixo, enquanto a solidariedade é horizontal. Então, quando eu me solidarizo com uma pessoa, eu me coloco com ela, né? Diferente do que acontece na caridade. Mas como que a gente, então, supera essa dialética da opressão? Para superar essa dialética da opressão, a gente precisa equilibrar duas coisas: a objetividade e a subjetividade. Por quê? Para Paulo Freire, muitos intelectuais, muitos pensadores acabam caindo num objetivismo, ou seja, a negação da subjetividade, ou no subjetivismo, ou seja, a negação da objetividade. Então, para o Paulo Freire, é preciso pensar de forma objetiva e subjetiva. Uma coisa não existe sem a outra. Para Paulo Freire, é preciso escapar ao subjetivismo, que é a existência de um ser humano sem mundo, e também escapar ao objetivismo, que é o quê? Um mundo sem seres humanos. Então, a gente tem que contrabalancear isso, formar uma dialética. E para Paulo Freire, essa dialética ela chega justamente através da praxe. O que é a praxe? É a gente, ao mesmo tempo, elaborar um movimento de reflexão e de ação. Então, se eu pratico uma ação, eu tenho que automaticamente praticar uma reflexão sobre essa ação. Se eu faço uma reflexão sobre a ação, eu tenho que voltar com essa reflexão para a minha ação. Então, dessa forma, eu estou sempre refletindo e agindo sobre o mundo. Não faço uma coisa separada uma da outra. E é através da praxe que a gente consegue chegar a uma consciência crítica. Por quê? Se eu for refletir sobre o mundo, se eu vou refletir sobre a opressão, eu vou ter uma consciência muito maior da opressão que eu vivo do que se eu não refletir, se eu apenas agir. Mas eu também não posso deixar de agir, porque se eu só ficar refletindo, eu não consigo superar essa opressão. Então, parafraseando Marx, o Paulo Freire ele vai falar o seguinte: é preciso fazer com que a opressão se torne mais real. Como? Saindo de dentro da opressão, olhando para a opressão, ou seja, estudando, refletindo sobre a opressão, para depois voltar a esse mundo da opressão e poder transformar esse mundo através da ação. Ou seja, é um movimento dialético. A reflexão e a ação elas não são abandonadas, elas não são vistas como coisas estanques, beleza? E por isso que Paulo Freire vai fazer uma defesa da pedagogia do oprimido, que é o quê? É uma pedagogia criada em conjunto com os oprimidos para superar essa dialética da opressão. Porque para Paulo Freire, a educação é um dos caminhos para a superação dessa dialética. E aí muita gente vai, o Paulo Freire é idealista, etc. Mas não. Para Paulo Freire, a educação se dá sob duas formas: através da educação sistemática e através dos trabalhos educativos. A educação sistemática, para Paulo Freire, só pode ser transformada pela tomada do poder, porque é a educação que está instituída. Já os trabalhos educativos são os trabalhos que a gente realiza junto aos oprimidos para construir uma consciência sobre a opressão para poder superar essa opressão. Então, muita gente acusa o Paulo Freire de idealismo, etc. Paulo Freire não pode ser aplicado nas escolas, etc. A gente não precisa levar tudo que o Paulo Freire fala para dentro da escola, mas apenas uma parte, realizando esses trabalhos educativos. E, principalmente, a obra de Paulo Freire, ela aponta muito na direção de um trabalho fora da escola. Não é à toa que Paulo Freire vai realizar uma série de trabalhos de alfabetização fora da escola. Vai chegar em lugares do interior, tanto do Brasil quanto no exterior, para alfabetizar as pessoas no campo, sem uma estrutura escolar. Então, a obra de Paulo Freire ela é muito também voltada para uma educação não formal. Bom, gente, eu acho que já deu para compreender o pensamento freiriano, a base do pensamento freiriano. Vou frisar bastante que se vocês gostarem desse vídeo, se vocês entenderem esse vídeo e quiserem mais vídeos sobre Paulo Freire, sobre educação de forma geral, comentem aí, peçam nos comentários, curtam esse vídeo, divulguem esse vídeo, porque aí eu vou conseguir produzir mais coisas, vou me sentir mais motivado para falar sobre isso, porque é um pouco mais difícil do que abordar a geografia.
Bom, antes de terminar o vídeo, eu queria agradecer aos 3 apoiadores do canal, né? Eu vou falar o nome em ordem alfabética. Vou agradecer a Carol Carvalho, ao Eurofilho e ao Thiago Bogosian, né? Que de alguma forma doaram para que esse canal ele continue a existir. E se você ainda não faz parte do nosso Apoia-se, vou pedir de novo para que vocês realizem o financiamento desse canal através do Apoia-se. Vocês podem doar qualquer tipo de valor, eu não estou exigindo nenhum tipo de valor específico, né? Vocês podem doar R$1, R$10, o que vocês quiserem. E para encerrar o vídeo, vou fazer aqueles pedidos de sempre. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, pois dessa forma você vai me ajudar a chegar ao número maior de pessoas. Até a próxima, pessoal!